Perfeito, meu camarada. A última pergunta, tá? Você teve uma sensibilidade enorme, né, de fazer uma análise da sociologia, né, brasileira e relacionar a questão da formação militar, principalmente a questão do exército. E você falou muito sobre a herança, né? Como que essa questão militar se alimenta da questão patriarcal, escravocrata, do latifúndio, né? Eu queria só pedir se você pudesse fechar e falar sobre a questão da formação social da religião, né? Dessa relação entre religião e forças armadas dentro de uma perspectiva sociológica. E já deixo aqui até a indicação de leitura do último livro do professor Alisson Mascaro, né? Que é Sociologia no Brasil. Então já fica aqui mais uma sugestão de leitura. Do ponto de vista de religião, realmente eu vou ficar devendo, do ponto de vista de uma análise sociológica assim, das Forças Armadas, né? O que se poderia apontar, eu não tenho, realmente eu vou ficar devendo porque eu não tenho dados sobre isso, né? Mas você tem uma longa trajetória aí associada ao catolicismo, né? Do ponto de vista sociológico ali, acompanhando a trajetória brasileira, né? Em que o catolicismo era hegemônico. Hoje em dia eu já não saberia dizer, por exemplo, como está, como, por exemplo, se tem avançado o número de evangélicos na tropa, com certeza, porque avança no geral, né? Mas se isso tem avançado também nas hierarquias superiores, né? Nos oficiais e oficiais superiores. Isso é uma questão interessante. O que eu posso dizer, aí pensando em momentos de intervencionismo militar, né? É que isso sempre foi usado também, né? Essa relação, o discurso religioso, muito associado com o discurso anticomunista, né? Mas em 64, inclusive, isso é bastante utilizado, né? Você tem uma organização ali, daquelas marchas da Família com Deus pela Liberdade, uma associação forte com a questão da religião, né? É algo que eles mobilizam de fato. Mas isso aí eu vou ficar devendo realmente. Eu teria que estudar como é hoje a situação, porque do ponto de vista religioso o Brasil mudou muito, né? Nos últimos 30 anos aí. O avanço dos evangélicos, etc. Isso com certeza teve influência ali dentro da caserna também, né? Beleza, camarada. Tinha algumas outras perguntas aqui e tal, mas eu acho que você deu uma introdução também ao longo da sua exposição. E uma das perguntas aqui também, que não sei se você gostaria de falar, é porque a gente fala muito sobre a questão hoje, né, da escola cívico-militar, principalmente aí Tarcísio de São Paulo, né? Só que isso talvez seja uma estrutura bem explícita sobre a pressão do Partido Fardado, né, sobre a formação do seu ideário. Mas a questão da escola sem partido também, que a gente não pode deixar de falar, ela, embora não seja uma estrutura cívico-militar, mas ela está dentro desse mesmo balaio aí, não tá? A gente pode pensar assim ou é um pensamento equivocado? Que também, né, essa questão favorece, né, isso. Não, eu acho que sim. Até fico feliz de falar um pouco de educação, que a minha companheira é professora, né? E eu sempre tô sempre sabendo as novidades, cada nova destruição que tentam avançar, né? E a situação, enfim, deprimente do ensino, especialmente aqui onde eu moro, numa área é a periferia de uma cidade na periferia de São Paulo, né? Então, aqueles problemas de sempre, né? Falta de estrutura, falta do mais básico, às vezes, assim. Sem dúvida, essa questão do escola sem... O escola sem partido é meio que o cavalo de Troia, é um dos cavalos de Troia para a militarização das escolas, né? O escola sem partido é você tornar, e veja, isso é muito importante, a disputa de hegemonia em vários sentidos. É você tornar o aluno ali uma espécie de algoz do seu professor, porque o aluno vai eventualmente achar que o seu professor é muito esquerdista, porque o aluno ouviu alguém no YouTube falando mal do professor de história, não sei o quê, e ele vai ficar ali fazendo pressão sobre o seu professor, gravando aula do professor, expondo o professor na internet. Quer dizer, é uma coisa até, é curioso, né? Porque
O discurso de direita, ele tem muito, às vezes você vai falar até com pessoas mais simples, assim, né, da situação dos professores e de certas coisas que você vê na escola, as pessoas falam assim, mas não se respeita mais o professor, né, às vezes até mobilizando uma coisa meio assim, um discurso meio de direita mesmo, né, tem que ser duro com os alunos, tem que bater nos alunos, tem que fazer... E é incrível, né? Porque isso sim é um desrespeito absoluto com o professor. Quer dizer, o aluno fica ali como uma espécie de espião. Depois o professor aparece aí numa página qualquer do movimento de direita sendo exposto como um esquerdista por qualquer coisa. Esse projeto de militarização das escolas é muito importante. Tem vários prismas, né? Um dos prismas é em relação a... ajuda também a avançar privatizações de escolas. Na medida em que as escolas militares, no geral, têm uma capacidade melhor em relação ao ensino, e tem essa capacidade porque tem mais recursos, se você coloca ali algumas escolas militares numa determinada cidade, num determinado estado, elas vão ter índices melhores no geral, porque tem mais investimento, essa parte que a gente fala, do que as outras escolas, você precariza as outras escolas e fala, tá vendo, a escola pública não está dando certo, tem que entregar a educação para o mercado privado. E isso, veja, não é privatizar a escola naquele sentido, porque aí tem uma polêmica também, né, que dizem, PPP não é privatização. É privatização sim, e a escola, esse é o modelo que segue. Você vai lá, coloca a gestão em mãos privadas, paga uma empresa para gerir a escola, essa empresa vai tentar maximizar seus lucros, porque se eu fosse empresário é o que eu tentaria fazer também, é a lei do capitalismo, né? Você tenta ganhar mais, inclusive para poder competir, corta de salário de professor, de funcionário de escola, de merenda, etc., e essa é a via que eles vão estabelecer. Isso já está acontecendo em boa medida, inclusive, por meio de... Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, aqui, que é onde minha companheira dá aula, se ela for seguir ipsis literis o que manda as diretorias de ensino, ela não é mais uma professora, ela é uma apertadora de botão. Ela liga o computador, aperta um botão, coloca uma plataforma terceirizada, contratada pelo Estado com bastante dinheiro, que eu acho que poderia ser usado, por exemplo, para melhorar salário de professor, mas não, essa plataforma vai lá, o aluno fica assistindo uma tela. Quer dizer, se é professor ou se é um cara que sabe ligar um computador e dar enter, tanto faz. Se ela fosse seguir ipsis literis, ia ser isso. E o conteúdo, eu posso dizer porque eu vi esse conteúdo em boa medida, é horrível, né? Quer dizer, você forma também uma mão de obra precarizada. O aluno não vai ter condições de disputar vaga em universidade, talvez não tenha condição sequer por meio de ProUni, quer dizer, é um desastre. As escolas cívicos militares, então, ajudam nesse sentido de privatização, ajudam, é uma demanda dos militares também no sentido de que é uma forma de você realocar gente das Forças Armadas ou das polícias militares, no caso das escolas das polícias militares, para essas funções, e aí você paga ali um salário bom para um cara que, de repente, já está bem escanteado ali na força, você cria, enfim, os mais variados órgãos burocráticos, né, com super salários, e é também isso que é muito importante, é um elemento de disputa de hegemonia, de disputa de ideário dentro da sociedade. E isso a gente não deve... Veja, eu sou um pouco contra essa diferenciação absoluta que se faz entre o civil e o militar. Eu acho que a gente tem que combater essa diferenciação em boa medida. E combater pelo lado militar, quer dizer, eu acho, por exemplo, que hoje o militar tem um código penal específico, que diz respeito à sua função como militar, e tem uma série de restrições que ele tem que ter como militar, porque é isso, né? Você não pode ser um militar afiliado a um partido político, por exemplo, porque isso é um problema para o sistema político. Só que eu acho que os militares, por exemplo, têm um tribunal próprio. Em última instância, eles vão ser julgados por uma justiça própria, a justiça militar. E isso pode até ser bom para as altas patentes, que vão ter amigos juízes ali, porque muitas vezes o juiz no Superior Tribunal Militar, no Tribunal Superior Militar,
vai ser alguém que teve contato, se não com esse general, com o pai dele, de repente é um amigo do pai dele que também foi general, né? Esse tipo de coisa. Isso até pode ser bom para as classes superiores da hierarquia militar, mas a gente sabe que para a base do exército não é bom. Sargento não tem o perdão que general tem por parte dos tribunais militares. Quem dirá um cabo, um soldado, né? E mesmo um capitão, mesmo alguém ali da baixa oficialidade, não tem o mesmo tratamento que vai ter quem está na alta oficialidade. Então, eu já sou a favor da gente tentar eliminar ao máximo essa diferenciação. O soldado, ele tem que se entender, claro, como um soldado, como alguém que tem uma posição específica na sociedade, que por conta dessa posição específica, ele está se colocando em determinados riscos que o civil, ou como eles chamam, o paisano, não se coloca, certo? Isso tudo é verdade. Só que ele tem que se sentir, antes de tudo, como um civil. Hoje, o militar ele não se sente como um civil. É quase como se ele pensasse que há uma Constituição brasileira e há uma outra Constituição, que é o Código de Honra Militar. E ele, de fato, eles vivem numa situação muito endógena ali. Em escolas militares, os filhos já vão ser preparados para serem oficiais, já vão ser formados em escolas militares, eles vão, o cara é de São Paulo, ele vai servir lá em Pernambuco. Aí tem lá bairros, né, apartamentos exclusivos de militares, etc. O militar, pelo contrário, ele não tem que... Porque se o militar fica restringido a esses espaços, é óbvio, do ponto de vista sociológico, que ele vai ver o civil como um outro. E eu não quero que o militar veja o civil como outro, ou como um concorrente. Eu quero que ele se sinta, ele fale, eu sou um civil armado. Por eu estar armado, tem determinados direitos que eu não posso ter. Até porque, senão, eu vou restringir o direito dos civis em geral. Mas ele não pode se sentir como uma casta apartada da sociedade. Isso é ruim para o Brasil, não é só ruim para o civil, é ruim para o nosso país. Se desenvolve uma... É isso, né? Os militares ficam como... As Forças Armadas ficam como um corpo infantil que não sabe se é rei ou escravo do Estado, não sabe se é civil, não sabe que Constituição tem que seguir, se é o Código de Honra Militar, se é a Constituição Federal. Isso cria muitos problemas. Então, eu já sou muito restrito a isso. Agora, o que as escolas cívicos militares estão tentando fazer é um passo além disso. É uma tentativa de militarizar a mentalidade civil, de tornar de conquistar espaço entre eles que insistem tanto nessa separação entre civil e militar, estão passando a porteira para lá para formar os nossos filhos, formar a nossa juventude, evidentemente, eles vão formar, já que, ao contrário do Escola Sem Partido, do que o Escola Sem Partido promulga, apesar deles também saberem disso, não existe uma educação neutra. Você pode ser honesto, você pode falar a verdade, você pode não mentir. Agora, neutro não existe. Isso por excelência. Se você é humano, você consegue olhar as coisas com determinados olhos, cheirar as coisas com o nariz, né? Você não vai ser neutro por excelência, por mais honesto que você seja. E eles, nessas escolas cívico-militares, vão estar criando não só gente para... Veja, não só novos militares, vão estar criando civis com uma mentalidade favorável ao ideário militar. E isso é muito perigoso. Forças Armadas não servem para isso. Forças Armadas não tem nada a ver com formar o nosso povo. As Forças Armadas têm que defender o nosso povo, defender a nossa decisão, a decisão do povo. É isso que eles têm que defender. E eles, para defender a nossa decisão, se eles influem na nossa decisão, a gente vê uma contradição de termos, certo? Se o que tem que ser defendido é a decisão do povo sobre o que quer ser, sobre quais rumos o país tem que tomar, os militares, por excelência, não podem influir nessa decisão. Senão vão estar tornando essa decisão do povo, é isso, é a tutela, né? Eu estou aqui com arma e estou em cima de você dizendo o que você deve querer. Para não dizer que eu vou impedir que aquilo que você quer se realize, eu vou começar a dizer o que você deve querer. E isso é muito grave. Em especial, aí realmente finalizando aqui a minha resposta, se a gente considerar que olha, minha gente, todas as pessoas que estão assistindo isso podem ir lá no site da Bibliex, que é a editora do Exército, e navegar lá pelos livros que eles publicam, etc. Agora tem alguns que eles deixaram
de imprimir, né? Eu acho que, enfim, se ligaram em algumas coisas. Alguns vocês podem baixar lá mesmo, outros vocês podem comprar. Eu sugiro que não compre para não dar dinheiro para eles, inclusive. Mas vocês podem achar aí, a internet é um lugar vasto, né? Muitas obras vocês acham. Se vocês lerem muito do que é publicado pelos nossos militares, vocês vão entender de onde veio o Olavo de Carvalho, as teorias de gramscianismo cultural, de um domínio globalista das ONGs internacionais, etc. Isso está em livro publicado pelas Forças Armadas com dinheiro público. Então, assim, eles não são exatamente também os melhores para educar a sociedade, né, digamos, do ponto de vista científico mesmo. Né? Você pode até achar militar legal, ser favorável aos militares, mas, assim, são concepções muito esquisitas em relação à realidade, né, digamos. Beleza, camarada. Só para ilustrar o que o Pedro falou sobre a questão do Bibliex, no livro, um dos livros que a gente citou do Pedro, né, Carta no Coturno, na página 255, né, tem aqui a planilha de gasto da Bibliex em 2018. Né, não sei se vai dar para ver aí. Inclusive, Só Romulo, pra... só uma observação até. Eu recentemente estava olhando que eu sempre peço as planilhas de gasto para o Exército, né, por meio da Lei de Acesso à Informação. E especificamente em relação à Bibliex, para saber quanto eles estão tendo de dinheiro para essa questão, né? Publicar livro, uma questão aí básica de disputa de hegemonia. E recentemente eu pedi uma LDO nesse sentido e veio com dados muito esquisitos em relação aos dados que eu tinha no ano anterior. E aí eu mandei um outro pedido, né, de LDO para eles, dizendo que, olha, os dados que vocês confirmam esses dados, né, porque os dados que vocês me deram estão um pouco incondizentes com o que era. Tá aqui os dados que eu tinha pedido anteriormente, tá? E aí responderam de um jeito muito esquisito, dizendo que não podemos afirmar se esses são os dados. Quer dizer, em boa medida, até pode ser que esse documento seja um documento falso fornecido pelo Exército, que não condiga com a realidade. Eu acho que do ano de 2018, né? Essa tabela que tem no livro. Então, é uma coisa aí que eu estou em cima deles também, porque não foi a primeira vez que mentiram para mim oficialmente, né? Tem outros casos aí, então em breve deve sair coisa sobre isso também. Show, Pedro. Então, gente, olha só, agradecer ao nosso camarada Pedro Marinho. Vale muito a pena estar acessando. Todo dia tem reportagem na revista Ópera, vale muito a pena. Praticamente todo dia, né, Pedro? Tem reportagem lá, todo dia tem reportagem, né? Trabalho hercúleo e parece que, né, praticamente você está sozinho nessa empreitada aí atualmente, não é isso? Isso, Então vale muito a pena. 6 dias por semana tem texto lá, só de sábado, que é hoje, que a gente publica as mais lidas da semana. Enfim, agradeço muito a quem puder acessar, ler, né, se interessar, que é isso, a gente até diz lá no E, Opera Mundi, né, sem vocês do outro lado não tem o nosso trabalho, não faz sentido a gente fazer o nosso trabalho, né, então... Pedro, me ajuda aqui, só para não falar coisa errada. Você também tem dois cursos, né, na caixa de ferramentas, um sobre Maquiavel, não é isso? Pensamento de Maquiavel, e outros também sobre a questão do Partido Fardado, não é isso? Então vale muito a pena caixa de ferramentas, não é isso? Perfeito, é Na isso caixa de mesmo. ferramentas. E a revista Ópera também tem um Apoia-se, não tem? Hoje em dia, não mais, porque hoje a gente está Não é? unificado com o Opera Aham, Mundi. Opera Então, Mundi. quem quiser eventualmente aí, como se diz, contribuir, né, com a imprensa independente, faz isso pelo Opera Mundi, que é o guarda-chuva que está organizando tudo isso. A Ópera é independente do ponto de vista editorial e Uhum. tudo mais, mas agora a gente está a gente unificou, né, o guarda-chuva financeiro. Muita gente pergunta, muitos alunos inclusive perguntam se é a mesma revista, se não é, né? Porque o nome aproxima. E aqui, só aproveitando, o Breno Altman aceitou nosso convite, camaradas, para dar uma ajuda sobre a questão da Palestina também, tá? Em breve, então, nós vamos ter uma aula com o professor
Breno Altman, tá bom? Então, só para finalizar aqui, além da Carta do Coturno, fica aqui o outro livro do professor Pedro, tá? Aproximações Sucessivas, O Partido Fardado nos Governos Bolsonaro e Lula 3, Os Escritos 2019 até 2023, ambos os livros, tá? Pela editora Baioneta. Tem um terceiro livro que eu não li, não tem o livro do Pedro. Qual é o terceiro? Fala sobre a questão do golpe de 2016, não é, Pedro? Guerra e Golpe, não é isso? Golpe é Guerra. Esse foi o meu Golpe. primeiro livro, assim, eu tenho... Depois que passa um tempo, a gente começa a se arrepender das coisas que escreveu, né? Eu acho que era um livro interessante naquele momento, porque eu ia muito nessa linha de fazer uma análise realista, pensando aí o realismo político, Maquiavel, do golpe de 2016 e pensar como podia ser respondido, né? Mas foi realmente um livro bem panfletário, assim, bem introdutório, bem de orientação mesmo, né? Para aquele momento, enfim, foi meu primeiro livro, eu não posso abrir mão dele totalmente assim, mas realmente os que eu tenho mais apreço é o Carta no Coturno e especialmente o Aproximações Sucessivas. Ó, recomendo muito. Muito bom, muito bom, muito bom. E o Pedro, como jornalista, né, ele escreve de uma forma muito agradável. Então, muito bom, vale muito a pena. Pedro, aqui, meu camarada, muito obrigado mesmo. Desculpa, a gente passou das 2 horas e meia, abusamos, né, de você. Muito obrigado, tá, meu camarada? Só que aqui, certeza que as suas contribuições vão correr o Brasil nos seus territórios, nos sindicatos, nos coletivos, para a juventude, tá bom? A gente vai estar trabalhando com um avanço muito grande na nossa biblioteca teórica para que a gente possa estar levando para a classe trabalhadora um pouco de debate e reflexão a partir de pessoas tão importantes como você para a gente. Tá bom, Pedro? Muito obrigado, meu camarada. Se quiser, fica à vontade. Camarada, bom, eu que agradeço. Primeiro, fiquem tranquilos quanto ao tempo. Hoje eu realmente reservei enfim, estar aqui, né? Enfim, eu que agradeço pelo convite. Sempre realmente como eu disse, eu falo isso mais uma vez, né? Essa minha trajetória não é só uma opção, assim, não é nem só uma vocação pessoal, né? Uma coisa assim, eu quero fazer jornalismo, mas realmente é uma coisa que eu fiz voltar. Eu fiz porque eu precisei me formar, né? E nesse esforço de me formar jornalista, de entender o mundo, de, enfim, ser crítico em relação ao mundo, eu escrevo porque eu quero compartilhar com outras pessoas, né? Tanto quanto possível. Então, sempre que eu tenho oportunidade de fazer isso, e especialmente quando eu tenho oportunidade de falar com pessoas que estão organizadas em sindicatos, em associações de bairro, em partidos, para mim é melhor ainda, né? É uma honra, então eu que agradeço. Boa noite, camaradas. Boa noite.